As peças do xadrez político para 2022 começam a se mexer mais rápido e o panorama para as próximas eleições segue indefinido. Neste contexto, o Brasil sofre com a situação da pandemia que já matou cerca de 280 mil pessoas. São muitas variáveis em aberto e para tentar explicar este cenário, nós vamos conversar agora com o cientista político, sociólogo e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que vai nos falar sobre a visão dele em relação ao combate à pandemia e também sobre como se encaminha o jogo eleitoral para o próximo pleito. Presidente, seja muito bem-vindo à Ubra TV, muito obrigado pela disponibilidade. Eu quero começar essa conversa com o senhor relembrando um fato de 2011. Em 2011, o senhor disse que o também ex-presidente Lula parecia esquecer que tinha sido derrotado pelo senhor em 2 oportunidades. E que, se ele quisesse uma terceira, o senhor também estaria disposto para esse embate. Bom, ele está, pelo menos agora, elegível, né, neste momento. Aquela declaração, presidente, foi força de expressão ou o senhor tem disposição para uma disputa política em 2022? Uma boa tarde. Não foi força de expressão, mas agora não teria mais sentido eu voltar à vida política eleitoral, né? É porque a gente, com o tempo, o próprio eleitor esquece da gente. E eu não estou disposto também até às atribulações necessárias numa campanha eleitoral. Eu acho que o presidente Lula devia ser um pouco mais cuidadoso com ele próprio. Mas cada um sabe de si. Ele é muito mais moço que eu, possivelmente terá mais energia. Então, é possível que ele seja candidato. Mas eu preciso ver quem vai enfrentá-lo, né? Eu já fiz eu acho que eu derrotei o Lula 2 vezes. Para mim já está bom, já chegou. Agora, presidente, a gente precisa falar, é claro, sobre o combate à pandemia aqui no Brasil. O país está aí em cerca de 280 mil pessoas mortas pela Covid-19, no momento em que o Brasil já trocou 4 vezes de ministros da saúde, né? Neste momento aí, trocando pela 4ª vez. Na sua visão, os movimentos feitos pelo governo federal foram certos? E quais foram os erros durante este combate à pandemia pelo governo Bolsonaro? Em primeiro lugar, é realmente uma tragédia. Não é o governo responsável por uma pandemia que alcança o mundo todo, mas no nosso caso, o governo tem que prestar atenção por causa das desigualdades sociais que são muito grandes. É claro que o vírus não respeita a hierarquia social nem nada e atinge a todos nós. Eu tenho netos no Rio de Janeiro que foram também infectados, mas já curaram. Agora, é pior sempre para quem tem menos condições de acesso aos hospitais e de bem-estar na própria casa. E são muitos, assim, no Brasil, são milhões de pessoas. Eu acho que trocar de ministro nessas circunstâncias é um mau sinal. Eu creio que a gente deve fazer força para manter uma linha de comportamento, né? Claro que os ministros podem dizer, eu vou continuar o outro e tal. Dizem, mas não fazem, porque cada um tem seu modo de se expressar, etc, etc. Então, eu acho que é preocupante ter havido já tanta mudança de ministério. Mostra que falta confiança, falta continuidade numa certa linha de comportamento. Eu acho que não é o governo responsável direto por essas questões de saúde pública. Ninguém é capaz de isolar totalmente a população, mas o exemplo conta muito nessas horas. E os exemplos são contraditórios. De vez diz uma coisa, outra vez diz outra coisa, e a população fica um tanto perdida. Então, mesmo que não tenha responsabilidade direta, eu acho que cabe ao governo a exemplaridade, tem que se preocupar. Eu reitero, não é meu papel estar jogando pedra em quem está no poder hoje, porque foi eleito pelo povo. Mas, francamente, é preciso que o presidente abra os olhos. Do jeito que vai indo, vai mal. Hoje, a responsabilidade em cima do combate à pandemia está caindo muito sobre os prefeitos e os governadores. Na sua visão, caso o senhor tivesse pego uma pandemia como essa no seu mandato, o senhor faria um esforço nacional para o combate à pandemia? Porque hoje isso não é feito de maneira efetiva, né? Eu faria. Cada um faz de um jeito. Uma coisa mais parecida mas não é a mesma coisa, mas que tem uma repercussão geral no meu tempo, foi o apagão, falta de energia elétrica. O que eu fiz? Quando eu tomei conhecimento da extensão do apagão,
Eu assumi a responsabilidade, fiz um gabinete de crise, fiz reuniões, falei com a população, pedi apoio, enfim. Embora não seja responsabilidade do presidente da República, e ele tenha delegado, talvez tenha delegado demais, falta uma palavra de orientação, de solidariedade. É necessário. A palavra do presidente e de quem tem voz no capítulo pesa muito nessas horas. Então, eu acho que o que se pode cobrar é a falta do sentimento de que estamos juntos e que vamos sair do buraco. O presidente tem a obrigação, mesmo que seja uma dificuldade enorme, de animar o país. Eu entendo isso. Mas não tem a obrigação de enganar o país. Então, ele tem que reconhecer as dificuldades. Nós temos dificuldades grandes. O ritmo de vacinação não está indo na velocidade que se aspiraria. E olha que nós temos um sistema de saúde bom no Brasil. O SUS funciona no Brasil, funcionou bastante. A dedicação dos médicos, dos enfermeiros, enfermeiras, dos atendentes é muito grande no Brasil. Enfim, nós temos condições formais para atuar. O que está faltando? Crença. Pode parecer palavra vazia, mas não é vazia. Falta-se acreditar que nós vamos sair dessa. E a animação que o presidente tem que transmitir nas piores condições. Nós vivemos um momento que é difícil, eu reconheço. Sim. Mas é preciso que o presidente expresse esse sentimento. Mudar 3 ou 4 ministros no meio da crise, meu Deus, eu acho que é uma coisa realmente arriscada. Agora, presidente, muito se discute sobre se ter um lockdown nacional neste momento, o fechamento do comércio ou as flexibilizações, né? Hoje, muitos estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul está na bandeira preta do modelo de distanciamento controlado, o comércio não essencial está fechado, mas muito se discute fazer uma restrição nacional. O senhor é a favor disso ou contra? Eu sou a favor. Porque eu acho que algo que é insubstituível é a vida humana, o ser humano, a pessoa. Claro que as consequências vão ser negativas. Para que nós vamos fazer? Serão negativas. Se você fechar tudo, é paralisar, é desemprego. Eu entendo que o país tão vasto como o Brasil tem que olhar as condições regionais também. Daí que não só o presidente, os prefeitos, os governadores fazem parte desse mesmo momento de dificuldade, estão no poder, têm responsabilidade. E o presidente tem a obrigação, eu creio, de chamar a atenção daqueles que têm poder político, ele em primeiro lugar, para a situação no Brasil. Eu sei que não é desejável fechar tudo, não é bom, mas às vezes é necessário. E é melhor ser prevenido nessa matéria, não deixar as pessoas morrerem primeiro e depois fechar o quê? E a paz vem quando vem no cemitério. Essa não interessa. Interessa a paz aqui na vida, enquanto você tem a vida. Então, eu acho que é preciso que o governo, se for necessário, tomara que não, chegue até o lockdown. Em certas cidades, áreas, é necessário desde já. Então, vamos fazer, paciência. O prejuízo é inevitável. Vamos ter que contar o prejuízo. E eu sei que quem é presidente da República, o governador ou o prefeito, vai ser responsabilizado pela população, mesmo que ele pessoalmente tenha atuado. Consequência de você estar na vida pública. Então, a vida pública leva pedrada, às vezes injustamente. Mas é preciso que abra o guarda-chuva, enquanto é tempo, não para si mesmo, mas para o povo. Bom, o senhor, estando, como já esteve na cadeira de presidente, sabe da importância da diplomacia dentro de um governo, principalmente no momento de escassez de vacinas. Todos os países hoje querem vacinas. Existem países como os Estados Unidos que compraram vacinas aí muito mais do que a população necessita. A diplomacia no Brasil está sendo feita hoje da maneira adequada para que se consiga esses recursos junto a outras nações? Do meu ponto de vista, não. E pior que a diplomacia, por melhor que ela faça e não está fazendo, eu acho que a realidade se impõe. O país não está mostrando suas deficiências, o governo do país está mostrando as deficiências, entre as quais é que nós temos uma desigualdade que é inaceitável, é muito grande. Não é? Então, nessa hora, nós vamos pagar um preço elevado. Essa coronavírus começou entre os mais ricos que viajavam, mas agora não. Agora pega realmente a todas as camadas da sociedade. E mais dramático para os que são mais pobres. E nós temos muito pobre no Brasil. Isso não é responsabilidade deste governo, é de vários, inclusive o meu, mas você tem que fazer alguma coisa contra, tem que ir melhorando a situação. Fazer o que você puder para a situação melhorar.
E no que diz respeito à crise sanitária que nós estamos vivendo, eu sei que eu não estou atribuindo ao governo a responsabilidade pelo início dela, mas estou sim atribuindo a vários governos o descaso. Não é o caso de São Paulo, eu não conheço a situação de vários locais, mas aqui em São Paulo, pelo menos o governador está tentando mostrar que ele não só é solidário, como toma medidas. É importante que o presidente faça a mesma coisa. Presidente, muitas dessas ações referentes à pandemia, tanto no executivo quanto a nível estadual, têm sido feitas e têm sido pensadas, segundo vários analistas, já pensando em 2022. Para esse cenário político que se desenha em 2022, há uma polarização hoje muito forte no Brasil. Tendo o Lula voltado ao jogo político, isso se confirmando, há uma grande chance de se ter um segundo turno entre Lula, entre o PT e entre Bolsonaro. Tendo esse cenário para 2022, quem o PSDB apoiaria? Bom, eu não posso falar pelo PSDB porque eu sou presidente de honra, eu não sou no dia a dia do partido. Esse é um cenário negativo para o Brasil, porque é já visto, tanto num caso como no outro caso. Bom, provavelmente, no cenário atual, a desvantagem de quem está exercendo o poder é maior do que quem está na oposição. Ainda mais uma pessoa como Lula, que a última vez ele saiu praticamente da casa, da cadeia, para dizer coisa com coisa. Não é bobo, ele sabe se situar imediatamente. Qual é a dificuldade que eu vejo na posição do Lula no futuro? É que o Lula é o Lula. Ele é uma pessoa que tem facilidade de se situar e de alguma maneira esconder o jogo. Não se sabe realmente qual é o... Tivemos um corte agora na fala do presidente. O senhor me ouve agora, presidente? Eu estou ouvindo bem. Ah, perfeito. A gente teve só um corte na conexão. O senhor estava falando da situação do Lula. Pode prosseguir, por favor. Vou repetir, então. Então, o Lula saiu praticamente da cadeia e ele mostrou que ele continua sendo um homem intuitivo, capaz de dizer coisa com coisa e sensibilizar aqueles que o ouvem. Bom, eu não sei, eu espero que haja possibilidade do nascimento de uma candidatura que não seja nem do Lula nem do Bolsonaro. Agora, entre o Lula e o Bolsonaro, entre os dois, meu coração fica paralisado, não sei o que fazer. Eu não votei no Bolsonaro, mas eu conheço o Lula. Francamente, hoje eu tenho mais simpatia, não é simpatia, eu não tenho nenhuma, pelo estilo do Lula. Mas eu acho que nessas circunstâncias de hoje, a tendência à mudança é maior do que a tendência a permanecer. O Lula ganharia. Eu espero que, antes disso, ocorra o que é menos esperado. Surja alguém que seja mais confiável. Bom, dentro desse cenário, também há candidatos do PSDB, nomes aí que surgem como o próprio governador de São Paulo, João Dória, aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite tem se colocado como um nome possível também à presidência da República. E o governador de São Paulo, João Dória, disse, inclusive, que concorreria à reeleição estadual depois dessa chegada do Lula. Hoje, quem o senhor vê como principal nome para a presidência? Eduardo Leite ou João Dória? Bom, eu acho que o João Dória tem São Paulo. São Paulo tem mais numeroso. Agora, isso não depende só disso. Depende de quem seja capaz de expressar o sentimento do povo na campanha eleitoral. Eu não conheço tanto o Eduardo Leite como eu conheço o João Dória. Acho que ambos são competentes. Ambos são pessoas que demonstraram, não são porque eu gosto, são porque demonstraram capacidade de governar. O que se diz agora é cedo. Eu acho que o que vai valer daqui a algum tempo ainda. Por enquanto é cedo para imaginar o que vai acontecer. Você pode surgir alguém, é difícil? Eu acho difícil. É difícil que emerja alguém não conhecido ainda no cenário. É pouco provável, mas é sempre possível. Pode haver alguém que galvanize as opiniões. Ambos que você mencionou, tanto o Dória quanto o Eduardo Leite, são pessoas que são confiáveis aos seus eleitores. Isso é muito importante. De pessoas que trabalham, que são capazes de mostrar o que, não só que são capazes de falar, mas de fazer. Isso é muito importante. Qualquer dos dois, vou dizer com franqueza, e no meu caso, eu não tenho nenhuma influência direta, eu estou, como eu já disse aqui, eu vejo por cima as coisas, vejo mais como um cidadão, um eleitor, mas eu estou disposto a ajudar qualquer desses dois, ou um terceiro que surja, mas qualquer desses dois, desde que ele tenha condição de agregar mais. Quem tiver a condição de agregar mais e, portanto, de evitar o que está acontecendo no Brasil, que é o presidente Bolsonaro, que, infelizmente, demonstra, não digo
inapetência pelo poder, porque ele tem apetite pelo poder, mas ele não demonstra a sensibilidade necessária, o sentimento com a população. Qualquer desses dois demonstra mais, ou pode ser eficiente ao mesmo tempo. Se tiver capacidade de aglutinar, terá meu voto. Então, quer dizer, Dória indo para a reeleição em São Paulo abriria um caminho natural para Eduardo Leite, né? Neste momento, ele seria um nome forte e importante dentro do partido. Desde que se lance, se jogue, porque São Paulo é mais, digamos, é mais conhecido no Brasil do que o Rio Grande do Sul. Então, é preciso que haja espaço político, não é uma questão de competência pessoal. Ambos demonstraram que têm essa competência. Qualquer dos dois, no meu caso, eu terá o voto se tiver capacidade de aglutinar mais forças e condições, portanto, de enfrentar o presidente Bolsonaro. Presidente, muito se busca, né, este nome, né? Quem vai governar o país a partir de 2022. Mas a gente faz um resgate histórico dos presidentes que já passaram aqui pelo país. Eu queria saber a visão do senhor desde a redemocratização até hoje, o governo Jair Bolsonaro. Na sua visão, quem foi o pior presidente, né, e o melhor? Bom, talvez o pior tenha sido realmente o atual. Eu não sei. É difícil você julgar assim. A história que julga melhor, né? Na verdade, nós tivemos uma relativa sorte depois das eleições. Os presidentes foram razoáveis. Desde o presidente Sarney, que era vice-presidente e virou presidente da República. Não é do meu partido, mas ele teve noção do mundo, né? Deu rumo ao país. Então é difícil dizer quem é que foi tão mal assim. Quem foi tão mal assim caiu fora. E foi o presidente Collor que não se aguentou, pediu, ou renunciou, ou teve que renunciar e tal. Uhum. A presidente Dilma foi bastante mal também. Embora pessoalmente ela sempre tenha tratado bem, eu também a ela, mas eu acho que a presidente Dilma leva de longe essa medalha de pior nesse círculo limitado de presidentes, né? Por que eu digo que é difícil isso? Porque pior é aquele que rouba mesmo. Não é o caso da presidente Dilma, no que eu saiba, né? Ela errou muitas vezes, né? O presidente Lula tem capacidade de manobrar. Eu conheço bastante bem o presidente Lula. Ele é um homem que intui muito mais do que sabe, mas ele intui, ele sente e atua, né? Não foi um presidente desastrado, ao contrário, teve capacidade de sentir aquele momento, né? Então, cada um tem suas características, mas eu diria que é difícil dizer encontrar, né, dizer, alguém que tenha tido um desempenho tão pobre no sentido de expressão de um sentimento do país como o atual presidente. Perfeito. E quem foi o melhor presidente até agora? É difícil dizer, né, para mim. Mas eu acho que o presidente Lula foi um bom presidente, dentro das circunstâncias. Eu não votei nele por outras razões, mas ele foi um presidente que pegou um governo mais ou menos organizado e foi em frente. Talvez tenha sido quem conseguiu mais realizações, tanto que conseguiu, que tem apoio até hoje da população, né? Mesmo que tenha, a meu ver, dado demasiada importância ao seu próprio partido, né? Foi um governo muito ligado aos interesses do partido e também, vou ser francos, houve um processo de deterioração das finanças públicas, não de finanças, mas da isenção do governo e do partido do governo no que diz respeito aos processos de corrupção no Brasil. Isso é grave, né? Então, eu não gosto deste lado, mas o lado social, eu não posso negar que o presidente Lula avançou. Então, é difícil avaliar, mas eu acho isso. Perfeito. Presidente, um dos principais feitos do seu trabalho na política nacional veio antes mesmo do senhor ser presidente, quando fez a criação do Plano Real, né? Participou da criação do Plano Real, que acabou, na época, ali com a instabilidade da moeda nacional, que até então sofria e bastante com a inflação. Hoje, a situação, claro, é diferente. O dólar aí, nós temos custando quase R$6, embora a gente não possa fazer uma comparação com hiperinflação dos anos 80, dos anos 90, o Brasil passa por um cenário de inflação crescente e a desvalorização da moeda. Na sua visão, quais as principais mudanças econômicas que deveriam ser feitas e a sua avaliação do governo econômico, da parte econômica de Paulo Guedes? Veja, a inflação, no meu tempo, quase perdemos o controle, né? Sim. Quando eu fui ministro da Fazenda, era bastante desesperançosa a situação.
Então, o que nós fizemos? Primeiro, nós tínhamos um caminho. O Plano Real não foi desenhado por mim, eu participei, mas um grupo de colaboradores bons. A maior necessidade de quem tem poder é não imaginar que faz sozinho. Tem que ser capaz de atrair os melhores e não ter medo dos bons. Bom, então, nós completamos o que foi iniciado ainda no governo do presidente Itamar Franco, que foi o processo de controle da inflação durante o meu governo. É um processo longo, leva tempo. O que eu acho dificultoso e acho perigoso nesse momento é que a inflação começa sempre pequenininha e aí termina sendo um processo que engole a gente. Engole o salário, aumenta o custo de vida, dificulta todas as coisas. O que nós fizemos que teve significação além do Plano Real, no meu tempo pelo menos? Eu dei atenção à educação e à reforma agrária. Eu acho que isso é uma coisa importante. Hoje é banal, talvez, não sei. Educação nunca é banal, é sempre necessário. Você vai ter que incluir mais gente, dar atenção à educação e à reforma agrária. E eu tive um ministro de Saúde muito competente, que foi o José Serra. De Educação foi o Paulo Renato. Eu os mantive anos a fio no governo. A função do presidente é você equilibrar o caminho do navio. O navio tem que ter rumo e o presidente tem que manter o rumo. Bom, eu acho que são as qualidades necessárias, pelo menos visto pelo meu ângulo, para julgar alguém, ver se está mantendo o rumo, qual é o rumo. A sensação que eu tenho agora é de falta de rumo. Eu não posso dizer a mesma coisa do presidente Lula. Eu posso não estar de acordo com o rumo, sim, mas ele tinha rumo, né? E foi capaz. Então, agora, o pessoal da economia, o ministro da Economia, por mais esforço que ele fale, me parece que ele fala mais do que faz. Porque nós vivemos uma democracia. A democracia depende de você ter partidos e Congresso aberto. O Congresso é difícil sempre, você tem que prestar atenção ao Congresso. O nosso ministro parece ser alheio a essas questões, ele é mais tecnocrata do que político. E o ministro da Fazenda, quando funciona a Fazenda, ele tem que ser ao mesmo tempo incapaz de entender o rumo técnico, mas ele ser também capaz de suscitar a motivação das pessoas, especialmente no Congresso. Eu acho que nós estamos sem isso nesse momento. Mesmo que o governo possa ter algum rumo, não é explicitado de uma maneira convincente ao país qual é o rumo. E cada pessoa vai perguntar o quê? Eu tenho emprego? Quanto é que eu ganho? Dá para pagar a escola dos meus filhos? E o transporte? Dá para funcionar? São coisas simples, que o presidente tem que prestar atenção a essas questões que são fundamentais. É claro que hoje você não está mais em pauta a reforma agrária, como estava no meu tempo, mas as reformas da educação, o acesso aos bens públicos, os hospitais, a educação pública, o bem-estar da população, acesso à habitação, tudo isso está permanentemente em pauta. Então, quando você não consegue fazer, tem que explicar por que não faz, tem que tentar fazer. Pelo menos o povo tem que sentir que ali há um comando que está solidário com o sentimento da maioria do povo. A maioria do nosso povo não vive bem. Né? Não é agora, eu sei que não é agora só, mas agora se agudiza, porque se eles veem também como é possível viver melhor e não estão sentindo a melhoria. Então, isso é uma situação aflitiva. E essa situação leva muito frequentemente à demagogia, que é perigoso também. Você tem que ver se nessa situação você tem rumo e não simplesmente palavras, não só levar na conversa as pessoas. Tem que ser alguém capaz de entender e botar em prática políticas que beneficiem a maioria. Eu estou falando de maioria, não é porque seja moda dizer não, é porque é verdade, porque no nosso país a desigualdade é muito chocante, nós deixamos de sentir a desigualdade como uma coisa que não é natural. Parece que é natural, uns nasceram ricos, outros nasceram pobres, e daí? Vai levar a vida toda assim? Não, tem que ter esperança, tem que ter abertura de espírito e abertura de oportunidades. Né? O que me parece perigoso, não é culpa do governo na pandemia, mas é culpa do governo a falta de ânimo no país, a descrença. A pandemia, mais cedo ou mais tarde, vai cessar. Espero que com menos mortes do que está acontecendo Sim. agora, vai cessar. Mas tem que mostrar também que a gente tem que sobreviver, tem que ter emprego, tem que ter investimento, tem que ter crescimento, tem que ter rumo. Não se sente isso. Pode até ter na cabeça do ministro, que faz o plano. Mas o plano não adianta. O plano não é, para quem está no governo, não são palavras, é um sentimento também. Isso está faltando. Presidente, em uma entrevista nesta semana a uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, criticou o governo Eduardo Leite em relação às medidas restritivas.
Durante essa crítica, ele disse que a postura do governo gaúcho é igual a Fernando Henrique. Como o senhor avalia essa crítica? Dito pelo Jefferson, me parece bom dizer, ouvir que ele está contra o que eu fiz, porque ele atrapalhou o que pôde, pelo estilo dele. Eu leio as palavras dele ao contrário do que ele fala, então tá bem. Presidente, o senhor já está vacinado, né? Eu já 2 vezes, a primeira e a segunda vacina. As 2 doses, que beleza. Como foi a sensação de ser vacinado? Eu imagino que um alívio, né? É um alívio, mas eu segui a idade. Claro. Não foi por privilégio, não. É por causa da idade. É um alívio, não há dúvida. É um alívio relativo. Por quê? Porque a minha mulher tem metade da minha idade, não está vacinando nem a primeira vacina. Eu tenho netos, eu tenho filhos, então a preocupação continua. Mas pelo menos dá a sensação de que a gente tem mais segurança quando já tem a segunda vacina. Tem que esperar uns dias ainda, no meu caso, para os efeitos da vacina serem plenos. Perfeito. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui com a Ubra TV, com o Conexão RS. A gente deseja muita saúde para o senhor e seja sempre bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Saúde é fundamental para todos nós. Boa sorte. Tchau. Declarações importantes do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso aqui no Conexão RS.